Uma divergência silenciosa entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu pode estar redesenhando todo o futuro do Oriente Médio. Enquanto a maioria das manchetes fala sobre negociações, sanções e ameaças militares, o verdadeiro conflito acontece nos bastidores. De um lado, a Casa Branca procura uma saída diplomática capaz de estabilizar os mercados globais e reduzir o risco de uma nova crise energética. Do outro, Israel acredita que exatamente esse acordo pode criar uma ameaça ainda maior no futuro. O que está em jogo não é apenas o relacionamento entre Estados Unidos e Irã. O que está em jogo é a diferença entre duas visões completamente distintas sobre segurança, sobrevivência e poder. E o resultado dessa disputa pode influenciar os preços da energia, os mercados financeiros e a estabilidade de uma das regiões mais explosivas do planeta. Bem-vindos ao Eixo de Ruptura. Se você acompanha geopolítica, economia global e estratégia internacional, aproveite para se inscrever no canal e deixar sua curtida. Porque informação não é apenas conhecimento. Informação é poder. Para entender essa história, precisamos começar pelo Estreito de Hormuz. Essa estreita passagem marítima conecta o Golfo Pérsico ao restante do mundo e funciona como uma das principais rotas de transporte de petróleo do planeta. O Irã demonstrou diversas vezes que possui capacidade para ameaçar a navegação na região e criar enormes dificuldades para países dependentes da energia que sai do Golfo. O ponto central aqui é que não são apenas os Estados Unidos que seriam afetados. Japão, Coreia do Sul, Filipinas e grande parte da Europa continuam altamente dependentes desses fluxos energéticos. Segundo a análise apresentada pelo Caspian Report, muitos desses países poderiam enfrentar sérias dificuldades caso uma interrupção prolongada acontecesse. O que pouca gente percebe é que os Estados Unidos de hoje são muito menos dependentes do petróleo do Oriente Médio do que eram décadas atrás. Graças ao avanço da produção doméstica de energia, Washington possui uma margem de segurança muito maior. Porém, seus aliados continuam vulneráveis, e é exatamente por isso que Trump procura uma solução diplomática. A preocupação americana não está apenas no preço do petróleo. Está na estabilidade de toda a estrutura de alianças construída pelos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Agora preste atenção porque é aqui que a situação muda completamente. A estratégia que parece lógica para Washington é vista por Israel como um enorme erro estratégico. Na visão da administração Trump, um acordo com o Irã pode representar o encerramento de uma crise que ameaça os mercados energéticos e aumenta os riscos de confronto militar. A lógica americana é relativamente simples. Se a tensão diminuir, o risco de interrupções em Hormuz diminui. Se o risco diminuir, os mercados se estabilizam. E se os mercados se estabilizam, aliados estratégicos dos Estados Unidos permanecem economicamente fortes e capazes de sustentar a arquitetura global liderada por Washington. Mas existe uma segunda camada dessa história. Para Israel, a questão não é a estabilidade dos próximos meses. A questão é o que acontecerá nos próximos 10 anos. Segundo a análise apresentada no vídeo, Netanyahu e setores importantes da segurança israelense acreditam que qualquer acordo que alivie a pressão sobre o Irã acabará permitindo que Teherã reconstrua sua economia, fortaleça suas capacidades militares e amplie novamente sua influência regional. Observem este detalhe. Israel teme especialmente a possibilidade de o Irã permanecer como um chamado estado de limiar nuclear. Isso significa um país que talvez não possua armas nucleares prontas, mas que detenha conhecimento, infraestrutura e capacidade técnica suficientes para produzi-las rapidamente, caso tome essa decisão no futuro. Para muitos estrategistas israelenses, esse cenário é extremamente perigoso. O verdadeiro problema é que os dois lados não discordam dos fatos. Eles discordam da interpretação desses fatos. Trump acredita que um acordo reduz riscos imediatos. Netanyahu acredita que ele aumenta riscos futuros. E quando aliados enxergam o mesmo problema através de perspectivas tão diferentes, surgem tensões que dificilmente aparecem nas declarações públicas. Nos bastidores dessa movimentação, muitos líderes israelenses acreditam que o Irã se encontra atualmente em uma posição relativamente enfraquecida. Sanções econômicas, dificuldades internas e pressão regional reduziram parte da margem de manobra de Teherã. Na visão deles, este seria justamente o pior momento para aliviar essa pressão. Mas para entender por que Israel pensa dessa forma, precisamos olhar para algo que molda toda a estratégia militar do país: sua geografia. O que pouca gente percebe é que a geografia de Israel influencia praticamente todas as decisões de segurança tomadas pelo país. Diferentemente de grandes potências que possuem vastos territórios para absorver impactos militares, Israel opera com uma limitação extremamente séria: a falta de profundidade estratégica. Em algumas regiões, a distância entre áreas críticas e possíveis zonas de ameaça é de apenas alguns quilômetros.
Segundo a análise apresentada pelo Caspian Report, existem pontos onde a largura do território israelense é de aproximadamente 17 quilômetros. Para qualquer planejador militar, isso representa um enorme desafio. Significa menos tempo para reagir, menos espaço para manobras defensivas e menor capacidade de absorver erros estratégicos. É exatamente dessa realidade que surge a famosa doutrina israelense de ataque preventivo. O raciocínio é simples. Se o país não possui espaço para recuar e reorganizar suas forças, então precisa impedir que ameaças cresçam até o ponto de se tornarem incontroláveis. Por isso, Israel historicamente prioriza inteligência, antecipação e neutralização precoce de riscos. Observem este detalhe. Quando líderes israelenses falam sobre o programa nuclear iraniano, eles não estão pensando apenas em tecnologia nuclear. Eles estão pensando em sobrevivência nacional. Na visão deles, um Irã economicamente fortalecido e protegido por capacidade de dissuasão nuclear poderia se tornar muito mais difícil de conter no futuro. É aqui que a situação muda completamente. Enquanto Washington vê o acordo como uma ferramenta para reduzir tensões, Jerusalém vê o mesmo acordo como um mecanismo capaz de fortalecer um adversário estratégico. Essa diferença de percepção ajuda a explicar por que Israel demonstra tanta resistência à iniciativa diplomática americana. Mas existe outro fator importante. A política interna israelense também influencia essas decisões. E é justamente aí que o risco de escalada regional aumenta consideravelmente. Além das preocupações militares, existe um componente político que torna toda essa situação ainda mais delicada. Segundo a análise do vídeo, Israel caminha para um período eleitoral que pode aumentar a pressão sobre o governo Netanyahu para demonstrar firmeza em questões de segurança nacional. O ponto central aqui é que momentos eleitorais costumam reduzir a margem para concessões. Quando a população percebe ameaças externas, líderes políticos frequentemente enfrentam pressão para responder de forma mais dura e mais visível. Isso não significa necessariamente que haverá uma guerra, mas aumenta o risco de decisões destinadas a demonstrar força perante o eleitorado. Segundo o Caspian Report, um dos maiores receios da administração Trump é que ações militares localizadas envolvendo grupos aliados do Irã possam desencadear uma sequência de respostas capaz de comprometer o processo diplomático. Um ataque contra o Hezbollah, uma operação de inteligência ou uma troca de ataques indiretos pode rapidamente produzir consequências muito maiores do que o planejado inicialmente. Nos bastidores dessa movimentação surge uma situação extremamente complexa. Israel não deseja romper sua aliança com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, também não deseja assistir passivamente ao avanço de um acordo que considera perigoso. Isso cria incentivos para pressões indiretas, iniciativas regionais e movimentos capazes de dificultar o processo diplomático sem provocar um confronto aberto com Washington. Agora preste atenção porque as consequências dessa disputa vão muito além do Oriente Médio. Energia, inflação, juros, mercados financeiros e crescimento econômico global podem ser diretamente afetados pelos próximos passos dessa crise. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas: o que pode acontecer daqui para frente? Existem basicamente 3 cenários principais que os analistas acompanham neste momento. O primeiro é o cenário da estabilização diplomática. Nesse caso, Estados Unidos e Irã conseguiriam avançar em algum tipo de entendimento capaz de reduzir tensões e diminuir significativamente o risco de interrupções no Estreito de Hormuz. Os mercados reagiriam positivamente e a pressão sobre os preços da energia seria reduzida. O segundo cenário envolve uma espécie de impasse permanente. As negociações continuariam existindo, mas enfrentariam obstáculos constantes provocados por crises regionais, disputas políticas e episódios de escalada limitada. Nenhum dos lados abandonaria completamente o diálogo, mas também não haveria uma solução definitiva. Já o terceiro cenário é o mais preocupante. Um incidente militar envolvendo Israel, Irã ou grupos aliados poderia desencadear uma escalada regional muito mais ampla. Nesse caso, os mercados energéticos reagiriam imediatamente. O petróleo poderia sofrer fortes oscilações e o ambiente internacional entraria novamente em estado de alerta. O que pouca gente percebe é que a maior ameaça nem sempre surge dos grandes acontecimentos. Muitas vezes, ela nasce de pequenos incidentes que escapam ao controle. A história do Oriente Médio está repleta de exemplos em que eventos aparentemente limitados acabaram produzindo consequências gigantescas. Por isso, os próximos meses serão fundamentais. Qualquer avanço nas negociações, qualquer mudança na postura israelense ou qualquer incidente envolvendo grupos alinhados ao Irã poderá alterar completamente o cenário atual. Antes de chegarmos à conclusão, aproveite para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, porque acompanhar esses movimentos em tempo real será essencial para entender o futuro da geopolítica global. A principal lição desta história é que nem toda divergência entre aliados acontece em público.
Muitas vezes, os conflitos mais importantes ocorrem longe das câmeras, dentro de gabinetes, reuniões diplomáticas e avaliações estratégicas realizadas nos bastidores. Trump enxerga um acordo com o Irã como uma forma de reduzir riscos, proteger aliados e evitar uma nova crise energética global. Netanyahu enxerga o mesmo acordo como uma ameaça potencial capaz de fortalecer um adversário que Israel considera existencial. Ambos acreditam estar defendendo seus interesses nacionais. E é justamente isso que torna a situação tão complexa. Observem este detalhe final. O verdadeiro debate não é sobre o presente, é sobre o futuro. Washington está focado em evitar uma crise agora. Israel está preocupado com o equilíbrio de poder daqui a 10 anos. São horizontes estratégicos diferentes, prioridades diferentes e avaliações diferentes sobre os mesmos acontecimentos. No tabuleiro geopolítico, essa divergência ajuda a explicar por que as negociações avançam com tanta dificuldade. Também explica por que qualquer incidente regional possui potencial para gerar consequências muito maiores do que aparenta à primeira vista. Nos próximos dias, será fundamental observar 3 fatores. Primeiro, os avanços ou retrocessos das negociações entre Estados Unidos e Irã. Segundo, a situação no Estreito de Hormuz e seus impactos sobre os mercados energéticos. E terceiro, os movimentos políticos e militares de Israel diante das pressões internas e regionais. O que pouca gente percebe é que essa disputa pode definir não apenas o futuro do Oriente Médio, mas também a estabilidade de mercados, alianças e rotas energéticas que sustentam boa parte da economia mundial. Se você gostou desta análise, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos do Eixo de Ruptura. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.